Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico e também televisivo, aqui para homenagear esse rapaz aqui que está no fundo da nossa imagem, o Chico Anísio. Esta é uma imagem da série Chico Anísio, um homem à procura de um personagem, produzida, dirigida pelo Bruno Mazzeo, filho do Chico Anísio, e que está na Globoplay. Eu assisti aos 5 episódios numa vez só, maratonei mesmo, não consegui parar, peguei no final de semana passado, super indico, e tem um capítulo muito especial nessa série, que é quando chega o videotape. O videotape, ele vai chegar à TV brasileira em 1959, lá no Rio de Janeiro, na TV Continental. E no começo ele simplesmente servia para gravar as atrações e exibi-las depois de gravadas, né? Aquela televisão que era totalmente ao vivo passava a ter ali essa possibilidade de gravar os programas, mas ainda continua sendo um rádio gravado, vamos chamar assim, como era vista a televisão naquele momento, um rádio com imagens. E aí vem o programa Chico Anísio Show em 1960 na TV Rio e usa o videotape de uma maneira completamente inovadora. O que acontece? Os personagens do Chico Anísio contracenam com outros personagens do Chico Anísio. O programa ganha uma outra invenção. Dá para se comparar com os gênios aí do humor. A gente pode falar que é o nosso Chaplin brasileiro quando o videotape chega à televisão. E aí, assistindo a série, eu lembrei de um comercial que estava ali na minha memória afetiva, sempre fez parte da minha memória afetiva, da Sharp, quando a Sharp fez 30 anos no Brasil e falava do videocassete. Apresentava basicamente o videocassete para o público, né? Em geral, aquele aparelho que chegava em nossas casas e que permitia então que a gente gravasse os programas de TV e tudo mais. Então, o Chico Anísio foi escolhido como garoto propaganda, como protagonista desta mensagem, justamente por essa ligação na história da TV com o videotape. E aí, na minha memória afetiva, esse comercial era o Chico Anísio falando sobre o videocassete, e enquanto ele falava que em alguns momentos ele poderia voltar no tempo, em outros poderia avançar em algo que não fosse tão legal, poderia congelar a imagem, falando, né, das funções de um videocassete e associando com a vida dele, na minha memória, as imagens que apareciam no comercial eram do próprio Chico Anísio criança, a evolução dele, né? E depois, quando eu comecei a dar aula, nos anos 2000, a partir de 2003, lá na frente, por volta de 2010, eu achei este comercial no YouTube. E qual não foi a minha surpresa ao ver que, na verdade, as imagens que apareciam enquanto o Chico Anísio falava das funções do videocassete associadas à vida dele, não eram do Chico Anísio, mas algumas imagens que a gente poderia falar assim, genéricas, né? Um banco de imagens ali. Então, eu vou mostrar o comercial original e depois eu vou realizar o meu sonho, trazendo a minha imaginação para a tela e juntando, então, esse comercial que eu vou apresentar com imagens da série e que vai, na verdade, resultar em como eu sempre imaginei que era esse comercial e nunca foi, na verdade. Então, primeiro, a versão original do comercial da Sharp, completando 30 anos no Brasil e falando do videocassete, tendo Chico Anísio como protagonista. O meu sonho na vida era ter o poder de ser um videocassete de mim mesmo, ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências vividas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro ou recuar para consertar, corrigir, para confirmar. Com esse aparelhinho eu poderia criar um ideal. O ideal. O ideal seria que o homem nascesse com 80 anos, fosse ficando mais novo até morrer de infância. Nascendo com 80 anos, ele com 60 casaria com a mulher de 59, mas com vantagem.
A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela ia ficando mais nova, até se transformar numa gata de 20. Depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede, desaprendiam a andar, esqueciam como engatinhar, o voador, o cercadinho pro berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe, até que num dia qualquer pararia de chorar. Seria o tempo correndo para trás até aparecer o último homem, Adão. O último primeiro, a quem Deus colocaria sobre a mão, e em vez de soprar sobre ele, Deus inspiraria o homem outra vez para dentro de si mesmo. E agora sim, depois que a gente viu a versão original, o meu presente para o Bruno Mazzeo, eu acho que assim, ele nos presenteou com essa série, trazendo uma história afetiva, linda, sobre a TV brasileira a partir da história do pai, do Chico Anísio. Então, esse meu presente em retribuição é justamente essa versão do comercial, como o Chico Anísio rememorando bons momentos e falando do futuro, pensando que isso aconteceu em 80, né, nos anos 80, e a questão do Chico Anísio é o meu final da série, é o que eu imagino que poderia ser um outro final para essa série belíssima, Chico Anísio, um homem à procura de um personagem, o Chico Anísio narrando aí, então, as passagens dele, presente, passado e futuro, a partir do videocassete e trazendo imagens belíssimas que estão na série, tá bom? Acompanhe então a minha versão para esse comercial da Sharp, que é como eu sempre o imaginei. O meu sonho na vida era ter o poder de ser um videocassete de mim mesmo. Ter o controle remoto que me permitisse renascer experiências vividas. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Eu poderia correr a fita de modo a entrar na percepção do futuro ou recuar para consertar, corrigir, para confirmar. Com esse aparelhinho eu poderia criar um ideal. O ideal. O ideal seria que o homem nascesse com 80 anos, fosse ficando mais novo até morrer de infância. Nascendo com 80 anos, ele com 60 casaria com a mulher de 59, mas com vantagem. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela ia ficando mais nova, até se transformar numa gata de 20. Depois ficariam noivos, namorados, a bicicleta, o velocípede, desaprendiam a andar, esqueciam como engatinhar, o voador, o cercadinho pro berço, as fraldas molhadas, o peito da mãe, até que num dia qualquer pararia de chorar. Seria o tempo correndo para trás até aparecer o último homem, Adão. O último primeiro, a quem Deus colocaria sobre a mão, e em vez de soprar sobre ele, Deus inspiraria o homem outra vez para dentro de si mesmo. E antes de ir, eu quero também fazer um convite para que você vá ao podcast Peças Raras e ouça o episódio de número 367, que eu publiquei aí na quinta-feira desta semana, dia 2 de outubro. E neste episódio, nós trouxemos de volta algo muito bonito, que é o Chico Anísio contando a história da sátira brasileira. Então, você vai ter ali a evolução do humor. Para nós que estamos aqui num canal que fala muito de rádio, tem PRK30, tem Alvarenga e Ranchinho, tem coisas Zé Vasconcelos, e aí a gente chega na televisão com o Jô Soares, com o próprio Chico Anísio, e contando a história do Brasil, Juca Chaves, né? Contando a nossa história, a nossa evolução. Não sei se é uma evolução a nossa história, né? Mas enfim, com a sátira, fazendo todo esse meio de campo, e ao mesmo tempo a gente tem a história do humor no rádio no Brasil, tá bom? O negócio é o seguinte, antologia da sátira brasileira.
Prepare-se para ouvir uma gravação da maior importância. Você vai curtir as mais bem boladas sátiras criadas pelo gênio inventivo dos humoristas brasileiros. Esta antologia é um documento sonoro divertido para a gente curtir e guardar para nossos filhos. Menino, e se a gente não tiver filho? Ô, gente, guarda pros netos. Vamos ver como hoje acaba uma sessão do Congresso. Porque, senhor presidente e senhores deputados, com essas providências que foram tomadas pelas nossas autoridades financeiras, a nossa inflação não vai cair nunca. Eu garanto a Vossa Excelência que cai! Não cai! Cai! Não cai! Eu garanto que cai! Cai, 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 cai! Eu não vou escorregar! Cai, 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 cai! Eu não vou te levantar! Silêncio! Aqui tudo acaba em samba! A nossa antologia é isso aí. Muito nonsense, muita alegria e principalmente muito humor. Os aliados vencem a guerra. É o fim da ditadura e da censura. É o boom do rádio, representado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia que está no ar a PRK-30 para a apresentação de mais uma espetacular edição pelas abóboras celestiais do Brasil. Lauro Borges e Castro Barbosa, donos da famosa PRK-30, naquela época já botavam pra quebrar. Do Japão, Sutiã Kai-19. Acaba de ser escolhido e empossado o novo ministério japonês, que depois da aprovação do general Macaco, ficou assim constituído. Ministro da Fazenda. Doutor, me botaram lá na saia. Ministro da Guerra. General, só quero fugir. Ministro do Exterior. Doutor, me cuspiram no zaio. Ministro da Educação. Professor, dei coburo n'água. Ministro do Trabalho. Senhor só quer cama no duro. E Ministro da Agricultura. Doutor, não quer nabo na sopa. Alvarenga e Ranchinho sempre tiveram problemas com a censura. Por isso, depois que Getúlio caiu, a dupla cantou essa paródia. Eu sou o Getúlio, já fui ditador, com voto do trouxa. Eu sou senador, minha galera, em 15 anos de navegação. Trouxe a miséria, o câmbio negro e a inflação. Por isso eu sou pai dos pobres, mãe dos ricos e dos tubarões. E nem o Luiz Carlos Prestes escapou da dupla. O Prestes é o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mar. Então fica a dica, episódio de número 367, do dia 2 de outubro agora, traz ali o Chico Anísio narrando a história da sátira brasileira. Um grande abraço, com muita emoção me despeço e agradeço a sua atenção aqui no nosso canal Peças Raras. Até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.